Você está vivendo de reservas ou vivendo de renovo? Do que você está vivendo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 15. Do que é que nós estamos vivendo? Das reservas ou estamos vivendo de renovo? Do dia a dia, sabe, do renovo do Senhor. João capítulo 15, versículo 7. Muitas pessoas, irmãos, estão no Evangelho, mas não estão na palavra. E é isso que nós vamos entender um pouco nesse texto. Todos acharam? Ok? Você também que está em casa, acompanha aí. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pai, obrigado por estarmos juntos aqui nessa noite. Acrescenta a tua bênção sobre nós. Fala conosco através da tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para compreender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que toda mente esteja cativa ao Senhor e nada consiga roubar a tua verdade da vida desses irmãos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas pessoas estão no Evangelho. Aleluia, chuchu. Obrigado. Deus abençoe. Tá vendo, pastor? Então, eu gosto um pouquinho de café. Um pouquinho. E no acampamento, como a gente estava muito puxado, eu disse, traga um cafezinho. Aí, na primeira noite, trouxeram um cafezinho para mim. E no outro dia, a menina chegou com uma garrafa. E todo mundo em volta tomou, não sou eu. Aí o pastor Luizinho pediu também. Tem que trazer para o pastor Luizinho também. Senão vai ficar só do pastor Edinaldo, não. Então, gente, muitas pessoas estão no Evangelho. O que significa o Evangelho? É a pregação, é a anunciar as boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Então, muitas pessoas estão no Evangelho, em Jesus. Mas poucas também estão na palavra, que é aquilo que Jesus disse. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, tem pessoas que estão no reino de Deus, participando da congregação, estão junto com os irmãos, vêm aos cultos, é um crente, mas ele pode não estar na palavra. E é isso que eu vou explicar um pouco para vocês, sobre viver das reservas. Viver daquilo que você já consumiu, daquilo que você já guardou para você. Mas muitas vezes nós precisamos de novidade de vida. Se a pregação do Evangelho, a palavra diz que são boas novas, então há renovo. O que é que se renova toda manhã? As misericórdias de Deus. E o profeta diz que é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Mesmo Deus sabendo que nós pensamos ontem, sabendo dos nossos pecados, Ele não nos matou quando estávamos dormindo. As suas misericórdias se renovaram e você acordou hoje. Amém? Isso é a bondade de Deus. Então as pessoas podem estar no Evangelho, mas podem não estar na palavra. Elas podem estar participando do culto, elas podem participar até dos departamentos. E ainda mais, ela pode até ter sido ungida para algum cargo ministerial, ter um dom ministerial, mas não está na palavra. E isso parece ser incoerente, mas é uma realidade que talvez alguns de vocês estejam vivendo agora, como eu já vivi muitas vezes em minha vida. Eu era filho de crente, vivia no templo, estava nas programações, mas a palavra de Deus, eu não estava nela. E eu ouvia muito na minha infância, filho de crente não é crentinho. Você precisa desenvolver o seu conhecimento no Senhor. E aquilo foi uma base muito importante para o meu avanço no Senhor Jesus. No próximo slide,
como eu posso estar no Evangelho, que é o novo e vivo caminho, mas não estar na palavra? Eita. Mas pode deixar aí. Obrigado. Onde está o som dos filhos aqui? Então, como nós podemos estar no novo e vivo caminho, mas não estar na palavra? Então, por um caminho, muitos podem ir. Podem até desistir ou simplesmente estar indo, mas disperso. Você já aconteceu isso com você? Você está indo para algum Onde canto, está o você som tá dos filhos aqui? voado assim, disperso. Você esqueceu o que ia fazer. Não é nem Alzheimer, às vezes é só cansaço. É só porque você está tão atarefado com outras coisas e você está disperso. Acho que já deve ter acontecido com todo mundo aqui, que você está olhando para o canto, você fixa a olhar e vai embaçando, e parece que sua mente entrou em outro canto, as pessoas estão falando com você e você está olhando só para um ponto fixo. Então podemos estar no caminho, mas dispersos. A palavra é logos, é o verbo, ou seja, a palavra de Deus gera vida para os que estão no caminho. Por isso, ir à igreja não faz de você um cristão, da mesma forma que ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Essa é a frase do Keith Green, ele dizia muito isso. Você está indo para a igreja, que legal, mas ir ao templo não faz de você um cristão, da mesma forma que ir no McDonald's, Burger King, Asilados, né, que é mais regional, não faz de você um sanduíche. Vocês estão entendendo? Queridos, nós precisamos hoje romper um pouco dessa religiosidade que quer crescer dentro de nós. Eu vi um irmão falando, não, talvez a debandada de cristãos para outras religiões é porque a religião protestante, os cristãos evangélicos, eles perderam a sua conexão com o Senhor, que agora eles não são mais sacro, eles são muito shows, jogo de luz e etc. Irmãos, isso é um engano muito grande, porque nós cantamos uma coisa bem interessante. Se esse irmão não quer ver um jogo de luz, ele não pode conhecer as galáxias. Se ele não quer ver um show de estrelas, ele não pode ir para o sertão e olhar para o céu e ver ele estrelado. Ele não pode olhar para o mar. Esses apetrechos que nós utilizamos é para uma conexão do belo que expressamos para Deus. Isso não significa que a igreja perdeu a sua essência pelo fato de hoje ter uma parede preta, branca, azul, que seja. A igreja perde a essência quando ela se afasta da palavra de Deus. Esta é a essência. Se nós nos distanciarmos da palavra, sim, se nos templos deixar de pregar o evangelho de Cristo, a igreja pode entrar em decadência. Então muitos eles estão no caminho. Às vezes eles estão dispersos. Às vezes eles estão só indo, mas não permanecem na palavra. Porque o que sustenta a mim e a você no Evangelho de Cristo Jesus é a palavra que foi liberada. A palavra dele nos faz permanecer neste caminho. No próximo slide, por favor. Eu quero abordar sobre a questão de viver das reservas do passado. Abra, por favor, em Salmos 137. Salmos de número 137 vai mostrar um acontecimento interessante com o povo de Deus quando estava cativo na Babilônia. Salmos de número 137. Tragam-me, pois, um tangedor. Alguém deve ter entendido. Tragam-me, pois, um tangedor. Se eles escutarem, vão entender. Salmo 137, amém? Vamos ler aqui. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo:
entoai, cantem algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha alegria. Irmãos, esses presos na Babilônia se encontravam em uma situação aonde diziam: cantem um cântico de Sião, queremos ouvir alguma coisa. Não são vocês que falam isso ou falam aquilo, mas como eles estavam escravos na Babilônia, eles não sentiam desejo de cantar. Eles lamentavam e choravam. Eles não tinham esperança. Sabe, as reservas do passado, elas podem permanecer você consolidado, mas se você não tiver renovo de entendimento hoje, você não consegue sentir satisfação, mesmo estando em pressões. O que é que eles falam aqui? Eu não esquecerei de ti, Jerusalém. Sião está lá, eu não esquecerei da minha terra, mas eu não posso cantar porque eu estou preso. Imagine se Paulo e Silas dissessem isso. Estávamos indo para o templo, fomos presos. Por que cantar? Por que entoar alguma coisa? Como cantar alguma coisa? Estamos presos porque estávamos indo para o templo adorar. Vocês estão conseguindo compreender um pouco disso, irmãos? Como eu vou cantar alguma coisa se eu estou preso? Mas eles tinham convicção. Eles disseram aqui: apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então, se era a sua maior alegria, Jerusalém, Sião, pelo fato de que é o lugar onde Deus escolheu o seu povo, então cante a sua alegria. Mas tem pessoas que essas reservas do passado fazem elas permanecer no caminho, mas elas não conseguem romper para viver o que Deus tem a liberar hoje, o que Deus tem a fazer hoje. Irmãos, tem pessoas que estão no evangelho há muito tempo, e eu já vivi assim, só das reservas do passado, sem buscar nada novo no presente. Tem pessoas que saíram do templo, eles se distanciaram da congregação, não participam de mais nada, mas se você senta para conversar com ele, ele parece ser um ótimo teólogo, só que ele não consegue ter vida, porque as palavras dele não são de vida, as palavras dele são de uma teoria bem conhecida. Uma vez, na Inglaterra, um cara foi condenado à prisão perpétua e à cadeira elétrica. Enquanto ele ia até o seu momento de morrer na cadeira elétrica, um capelão começava a falar as palavras que você diria para alguém que está prestes a morrer. As pessoas até diziam assim: pastor, a gente não é bom pregar no dia do enterro. Eu disse: depende da sua cosmovisão, da sua sabedoria e do entendimento que você tem da palavra. Mas enquanto esse homem ia para a cadeira elétrica, o cara estava pregando para ele o que era clichê. Imagine: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Sabe o que ele falou, pastor Luizinho? Ele olhou para o cara e disse assim: se eu conseguisse ver vida no que você está falando, eu andaria de joelhos pregando esse Jesus que você está dizendo por toda a Europa. Ele não conseguia ver vida porque era só uma leitura. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos instigados a viver como Jesus e não o contrário. Não podemos viver o contrário. Nós queremos julgar sem abraçar. Nós queremos ser seletivos com as pessoas. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Tem muito crente que conhece a Jesus. Ele passa alguns meses na escola bíblica, ele vai intenso, ele busca profundamente. Dá um ano esse crente, ele já acredita que ele é melhor do que outros.
porque conhece um pouco mais. E é interessante que Jesus, mesmo sendo o maior entre todos, a humildade de como ele executava as coisas é que tocava os seus discípulos. Como é que pode o Filho do Altíssimo se sentar com pessoas que aquela sociedade excluía totalmente? Ah, irmão, Jesus não estava vivendo de reservas do passado. Ele tinha uma palavra para viver hoje, aqui e agora. Ele não ficava saudosista. Tem muita gente apegada aos tempos antigos, chama-se saudosismo. Às vezes nós nos pegamos dizendo isso aqui: aquele tempo é que era bom. Aquele tempo já passou, meu irmão. Tem marcas e fundamentos, mas não podemos nos limitar em viver do passado, protelando em exercer algo novo no presente. Aquele tempo é que era bom, as coisas eram melhor. Não, saudosismo não, irmão. Eles estavam à margem da Babilônia, dizia: junto às margens da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos. E os opressores diziam: cante alguma coisa de Sião. Mas como eu posso cantar algo? Ela é minha alegria, mas eu não consigo sentir alegria hoje nela, porque falta revelação do hoje. Nós não podemos viver com as lamparinas meio cheias. Às vezes nós passamos e olhamos o botijão de água, quem tem botijão de água, vê ele na metade. Não temos muita noção se vão tomar muita água ou não naquele dia, mas a nossa preguiça diz: compre não, vai durar. Quando é de noite, o neném quer mingau, o vovô tem que tomar o remédio, acabou a água. Você vai comprar ela como? Pelo dobro ou pelo triplo. Fora sair de madrugada para comprar alguma coisa. Foi assim que eu me irritei e botei um purificador de água em casa. Não é sobre estar meio cheio. Ah, não, mas eu já estou bem aqui, eu já conheço, eu já tenho experiência. Sabe aquele olhar de: você chegou agora, eu já tenho muita estrada. Não. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a humildade de Jesus salta aqui de dentro de nós. Não pode, não pode. Eu vejo tanta gente arrogante pelo conhecimento, mas eu prefiro estar com os mais simples. Porque muitas vezes os arrogantes do pseudo conhecimento não têm o amor verdadeiro em seus corações. Tem só a teoria do amor. Tem só o conhecimento. Mas não estão vivendo a vida daquele, não tem vida naquele conhecimento. Porque o nosso conhecimento precisa gerar vida. Às vezes tem pessoas que dão palestra sobre casais. O cara dá palestra sobre empreendedorismo, mas não tem nada que deu certo na vida dele. Hoje é muito fácil você falar para as pessoas o que elas devem fazer. Agora diga o que é que você faz para eu aprender pelo seu exemplo. Isso é forte, né? Mas é sério. Não podemos viver mais nesse saudosismo. Antes é que era bom. Irmão, se Jesus não quisesse que você estivesse no presente, você já estava morto. A gente só ia lembrar de você naquele tempo. Se você está vivo agora, é porque tem algo agora para você. Se Deus te deu uma vida tranquila e regalada, o que é que você faz com ela? Porque tudo que nós recebemos tem um propósito. Tudo que nós recebemos tem um propósito. No final, quando você encontrar com o Senhor, no dia do grande encontro, no dia do Senhor, o que é que você vai dizer para Ele? Ah, pastor, Deus, eu fiquei tranquilão. O Senhor me deu tantas condições, que o negócio era tão bom. Eu me aposentei, parou ali tudo. Não, querido. Existe algo que Deus quer fazer hoje. Pastor, mas eu tenho pouca força. Faça com pouca força. Quem disse que Deus está chamando você de cabeça branca, meu irmãozinho aqui?
para fazer hoje o que ele fazia com 18 anos. Não, os de 18 anos estão ali. Mas se ele que tem experiência influencia aqueles ali, eles não cometerão os erros que ele cometeu. Vocês estão entendendo? Uma fusão de gerações. Ah, pastor, eu já estou cansado. Irmãos, eu vi uma história de um homem que ele teve uma doença muito séria, uma pólio. E ele foi desenvolvendo, e ele ficou acamado, muito mal, doente, paraplégico. Mas você pensa que esse cara olhou para si mesmo e disse: eu sou um moribundo, Deus não me ama, a minha história acabou. Não, ele escreve livros, interpreta, traduz livros de outros homens de Deus, investe em missões, deitado numa cama, minha gente. O que você diria que ele é inválido, nós diríamos que ele era inválido. Mas ele não pegou aquele problema e disse assim: eu sou inválido. Se eu tenho um chamado, se Deus não me curou, ele deseja fazer alguma coisa mesmo eu estando assim. Então pronto, eu vou fazer. Mas nós nos escondemos através das grandes desculpas que nós temos. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado com a busca da minha vida regalada. Eu estou muito ocupado em busca de dinheiro. Eu estou muito ocupado em busca disso, daquilo. Dá para o filho que eles não querem. Compraram um presente para minha filha. Ela quis um embrulho. Eu disse: gente, vocês são besta. Não deviam comprar. Ela não tem nem um ano, ela nem entende. Ela quer morder tudo. Sabe o que a Letícia gosta? Da minha chave. Véia, podre, suja. Porque tem uma borrachinha, os dentes estão nascendo, ela quer morder. Quando a gente sai de casa, ela mesmo mete a mão no molho de chave que fica pendurado, ela pega e já vai descendo. E ai da gente se tentar tirar dela. Para que eu vou dar a ela algo que eu penso que ela deseja, se ela está dizendo que o que ela deseja é presença, é amor, é ensino? Para que eu vou dar a ela o que ela não precisa? No próximo slide, por favor. Quem vive das reservas, geralmente, ele está primeiramente confuso, com medo do presente e do futuro. São pessoas inconstantes. Não sabem ainda: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Às vezes olham para si mesmo: já tenho 40 anos e não fiz nada. Não fiz nada para o reino de Deus. Ah, não tem mais tempo, eu não me encaixo, a minha idade não se encaixa. Eu acho que o pessoal não gosta de mim, vai todo mundo me julgar. Eu acho tão bonito. Tem adolescentes do GK que participam do coral. E isso é interessante, porque essas gerações precisam andar unidas, adorando ao Senhor. O que é que nós estamos produzindo hoje para o Senhor? Mas como vamos conseguir produzir se nós estamos vivendo só do passado? Tem gente que está tão presa no passado, que ainda o pecado que ela cometeu no passado, que Jesus já a perdoou, atormenta tanto, porque ela mesma não conseguiu se perdoar. Ela mesma não conseguiu sentir o perdão, porque há um bloqueio na sua mente. Temos que lembrar que o diabo é nosso adversário. E geralmente pessoas, quando começam a viver do passado, presas no passado, o diabo consegue arrastar ela para aquela vida degradante. Sabe por quê? Porque tem um fundamento naquilo ali. Aquilo ali tem um fundamento. E ela não conseguiu romper verdadeiramente. Tem pessoas que não conseguem renovar porque não rompe. Não rompe com as manias, não rompe com o pecado. Mas sabe quando é que você vai conseguir romper com o pecado? Quando você parar de lembrar da lei e viver na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela foi a mola propulsora que conseguiu me levantar para viver no novo e vivo caminho. Porque todos os dias o pecado me atormentava. O diabo, ele é como um disco arranhado. Você não pode, você não faz, você é um pecador, você faz isso, você faz aquilo. Você começa a sentir a opressão.
você começa a ver coisas que não existem nas pessoas, você começa a ver julgamentos que nem existem. As pessoas nem sabem do teu problema, mas como você está em uma consciência de pecado, o diabo diz: olha, está falando mal de tu. Olha o olhar. Pastor Erinaldo, que é um cara assim, tão manso, ele passou por mim, nem falou comigo. Jesus, ele não gosta de mim. É assim que o diabo trabalha, queridos. A intenção dele é desconfigurar, gerar confusão na nossa mente. E outra coisa que acontece é a estagnação. Sempre tem algo que o limita. Sempre tem algo, não, pastor, não dá. Quando dizem assim: olha, cuide da sua saúde, faça isso, faça aquilo, nós já vemos com uma lista de coisas. Eu não consigo deixar de comer isso, eu não consigo deixar de comer aquilo. E como a mudança de mente, ela é um processo de passos, nem foi cobrado isso, mas ela já diz que não pode, porque ela está presa nessa lei que domina o seu coração, que domina o seu interior. E ela diz: eu não posso. Só que nós precisamos mudar a forma como confessamos. Senhor, tu podes tudo, então vai à minha frente, me ajude a vencer. Nós precisamos parar nas nossas orações de dizer: Senhor, tu sabes. Não, irmão, Senhor, me ajude, porque eu tenho um problema nisso, nisso e nisso. Eu preciso mudar, não consigo na minha força, mas no teu espírito eu ouvi dizer que eu consigo vencer todas as coisas. É desta verdade, é dessa realidade que nós precisamos para a nossa vida. Então, temos que sair dessas reservas do passado. Ah, pastor, isso era tão bom quando eu era novo, orava tantas horas por dia, fazia isso, fazia aquilo. Amém, isso foi um fundamento. E quando eu falo de reservas do passado, só para entrar agora no que eu vou puxar sobre a graça, é que a reserva do passado, a pessoa se convence de que está tudo bem, eu já aprendi. Como se não houvesse nada novo para acontecer em nossa vida. Como se não houvesse nada novo que Deus quer liberar hoje. Como se Deus não quisesse reavivar nada em seu coração. E aí é onde existe uma raiz de engano muito, muito forte. E geralmente essa estagnação, ela fica só vivendo debaixo de uma força. Perguntaram a John Stott: o homem, ele deve viver mais na oração ou mais na leitura da palavra? E ele respondeu o seguinte: um pássaro, ele consegue voar melhor com qual asa? A da direita ou a da esquerda? Ele precisa das duas. Então, se a sua vida está pautada só na oração ou só na leitura da palavra, algo está faltando em você, porque este é o princípio que Jesus sempre mostrou: uma vida devocional a Deus. Oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Estes não são distintos, eles fazem parte, eles caminham juntos, porque a palavra fundamenta, a oração te conecta com aquele que é o Espírito da verdade. A oração te conecta. Amém? Repita comigo: a palavra me alimenta, mas o Espírito Santo me conecta com Deus. Amém? Próximo slide, por favor. Então vocês já entenderam das reservas do passado, mas agora nós precisamos viver o presente. A graça de Deus é o renovo que nós precisamos. E é muito bom porque ela é ilimitada. Hoje tem graça de Deus para você. Amanhã tem graça de Deus para você. Semana que vem tem graça de Deus para você. Todos os dias tem graça de Deus para nós. Aqui já está o texto de Marcos 2:22. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro
nova. Vasilha de couro nova. O couro, esses odres, historicamente é o seguinte que acontecia. Quando eles colocavam o vinho, e eles viajavam durante muitos dias e num deserto de mais de 40 graus. O vinho novo que era colocado no odre novo, com o tempo da viagem, os gases liberados pelo vinho da fermentação, eles também iam esticando o couro. E aquele couro ia recebendo aqueles gases, ia passando pelo processo. Por isso que quando você pegava um vinho novo e colocava num odre que já era velho, ele não suportava o quê? Os gases que eram liberados da fermentação. Ele não suportava e ele rompia. E eles usavam também essa vasilha de couro, esse odre, eles usavam também para água. E um odre velho, ele se misturava tanto que não se perdia o sabor. Por isso que Jesus, quando diz essa parábola, ele está levando as pessoas a entender o que era do seu costume, como nós podemos entender também em outra parábola que ele diz que ninguém coloca remendo novo em pano velho. Você já tentou fazer? Você já viu como é? Ele rompe com o tempo, porque o outro está desgastado. Isso é básico para nós. Isso é elementar para o nosso entendimento. O quê? Que nós não receberemos o novo que Deus tem hoje para mim, se eu ainda tiver a mentalidade velha. Mas pastor, o senhor está dizendo que todo o aprendizado que eu tive era velho? Não, eu estou dizendo que se você só vive preso ao seu passado e não está aberto a discernir e a viver o que Deus tem hoje para você, a sua mente não foi transformada. Deus lança desafios para nós, independente da nossa idade. Sarai, conhecido como Sara, a promessa de ser mãe de um filho, foi com quantos anos? 80 anos. Quem aqui tem 80 anos? Mulher. A menina levantou a mão e foi para mexer o cabelo. Tem alguém aqui com 80 anos? Mulher, pronto, tem uma irmã ali. 80 anos. Imagine dizer, irmã, a senhora vai ficar grávida. Oi, pastor. É uma promessa de 80 que ainda leva 10 anos. Só que naquela época, vamos entender, não tinha a limitação que foi dado do homem viver até 120 anos. Então eles viviam mais. Vamos supor que os seus 80 fosse 80. Mas não era o 80 que é para a gente. Vamos dizer que fosse 60. Que já é perto do que Erinaldo está prestes a fazer. Erinaldo toma umas cápsulas, pastor, para se manter assim. Desde que eu conheci ele é do mesmo jeito. Já fazem 4 anos, o cara não muda. Só cresceu um pouquinho a barriga, mas ele está do mesmo jeito. Eu falei nada, a Erivânia já alisou, ela disse, é verdade, pastor. Mas imagine você, com 80 anos, receber uma promessa, viver 10 anos para ela se cumprir. 10 anos, a mais, 90. Mas não existe idade e limitação para aquele que colocou limite no mar. Estão entendendo? Eu não posso dizer para Deus, não, Deus, tu não vai fazer. Como é que? Não, Ele vai fazer. Se você precisar recomeçar hoje, recomece hoje. Não fique com medo do presente, do seu futuro, porque basta cada dia o seu mal. Ai, pastor, não sei como será amanhã. Está diante do Senhor. Chega em casa, agradece e dorme abençoado. Vai dormir, descansar. Acordou de manhã? Eita, coisa boa. Senhor, obrigado. O Senhor renovou a misericórdia. E eu sempre digo aos irmãos lá da nossa igreja, Salmo 1 diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que significa isso? De dia eu tenho direção, de noite eu tenho descanso. Você abre a palavra do Senhor pela manhã, você tem direção daquele dia. Pai, eu preciso de direção do Senhor. E você está lá no seu devocional, e naquele dia a palavra vai saltar como direção para você. Às vezes a direção daquele dia não é o que você quer, mas o que você precisa. Vai dizer, fique em silêncio. E você no momento vai lembrar o que a palavra disse. O Senhor disse para eu ficar em silêncio. No final do dia você consegue descansar porque você foi obediente ao Senhor. Então quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele tem descanso, direção e descanso. Então no próximo slide ele repete o texto, mas tem uma coisa embaixo que eu deixei frisado. Deus quer esticar você assim como a fermentação fez com o couro. Se você diz, eu estou agora, Senhor, disposto a não viver mais do meu passado, quero viver o presente, Deus vai esticar você. E nessa questão de esticar você, é porque dentro do processo vai haver amadurecimento, vai haver crescimento em você. Porque Deus não quer te ver estagnado, parado, vivendo dessa reserva do passado. Ele quer renovo para você hoje. Tem pessoas que estão tão abaladas emocionalmente, perdemos vida, perdemos dinheiro, perdemos tanta coisa com essa pandemia. Mas você não perdeu o ar que você respira. Você está aí bem. Tem gente agora que está no hospital que queria respirar como você respira e não está podendo. Tem gente na Ucrânia e na Rússia que queriam estar em paz como você está e não estão. Tem mulheres na Índia que estão sendo agora vendidas como escravas sexuais. Tem tanta coisa acontecendo. E diante disso tudo, como você está? Qual é o seu posicionamento? O que é que você vai fazer com toda essa graça que foi liberada para você? Deus te liberou a oportunidade de ser renovado hoje. O que é que você vai fazer? Vai ficar preso na sua cadeira, preso no seu entendimento, ou você hoje tomará um posicionamento para viver o novo e vivo caminho do Senhor? Hoje pode ser o dia que Deus destrave algo muito poderoso em sua vida. Hoje pode ser o dia que Deus ele vai te arrancar desse império de trevas que você pode estar vivendo. Para a gente finalizar, último slide. Eu botei slide porque um telão bonito desse a gente tem que usar, né, pastor? Nessa compreensão da graça de Deus, o favor imerecido, é o que significa a graça, é para que entendamos, de uma vez por todas, que nossa única fonte de vida eterna é em Jesus. Distante de Jesus, nós só estamos mortos e sem vida. Quero trazer uma declaração da palavra. Abre em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 10. Versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe, irmãos, esse favor imerecido nos leva a entender que Jesus é minha fonte de vida. Eu não posso me apartar da fonte de vida. Eu não posso estar distante da fonte de vida que é Jesus.
Eu preciso insistir nesta verdade, mesmo que o pecado deseje ser maior do que eu. Mesmo que o pecado deseje todos os dias me tragar de tal forma a me tirar do entendimento que ele tem para mim. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto, porque na lei do Espírito e vida, porque a lei mosaica não conseguia, a lei de Moisés não conseguia aperfeiçoar o homem, ela só revelava ao homem o pecado. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos vida e graça, para que eu e você consigamos viver em plenitude hoje, nesse mundo mau, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que todos os dias quer nos tragar. Neste mundo, queridos, que estamos sendo pressionados de todos os lados. Amanhã, pessoas acordarão pensando: como é que está a bolsa de valores? O petróleo aumentou. Vai aumentar o combustível. O dólar aumentou, aumenta o combustível. Aumenta isso, aumenta aquilo. O mundo está em crise, mas eu e você estamos em Cristo. E parece que é muito fácil eu dizer isso, né? Sabe por que parece ser fácil? Porque na verdade, eu não estou dizendo pela minha força, eu não estou dizendo pelo meu intelecto, eu estou dizendo pela convicção do Espírito que habita em mim. Eu estou em Cristo, por isso eu consigo perseverar, por isso que eu consigo avançar. Eu não sou melhor do que você, eu só quero que você viva essa mesma chama. Eu só quero que você viva essa mesma realidade. Sair da escravidão do pecado, sair da escravidão do comodismo e viver hoje um novo e vivo caminho para a sua vida. Existe um desejo ardente no coração de Deus de fazer-nos pedras vivas, pregar o Evangelho. Nós estamos vendo ainda cadeiras vazias. E às vezes eu digo: irmãos, convide alguém para vir ao culto. E às vezes nós estamos tão ocupados, atarefados. Pastor, eu convidei, mas a pessoa não quis vir não. E eu pergunto: você orou quanto tempo essa semana por essa pessoa? Quantas vezes nas suas orações, ao invés de pedir para você, você pediu por aquela vida? Porque se você a convidou, você sabe que ela precisa estar neste ambiente. Porque em Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção é quando a igreja está em unidade. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, perseverando, aprendendo a suportar uns aos outros. Eu por muitos anos fui pastor de jovens e adolescentes. Quando eu me tornei o pastor local, eu aprendi que eu tinha que lidar com as irmãs de 80, de 60, das criancinhas, de ouvir uma senhora de 80 anos dizer: o senhor para mim. Mas ela tem honra e tem respeito. E aprender a conviver com essas pessoas diferentes. Aprender com aquela pessoa que me conta a mesma história todas as vezes. Isto é viver a realidade da igreja. É aprender a ser paciente e amoroso. É crescer em comunidade uns com os outros. Nós estamos precisando de um renovo dos céus para nós. E quando o Senhor me deu esta palavra para vocês, para nós como igreja, é um desejo do coração de Deus de começar um renovo no meio de vocês. O Senhor me mostrava como dons engavetados, dons que foi impartido ao Senhor, dons de curar, profetizar, libertar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho, sendo engavetados, porque alguns estão vivendo do seu passado. Estão vivendo tanto no passado que hoje só vive intriga, discussões, sem norte, sem saber o que Deus quer da sua vida.
Hoje o Senhor, Ele quer mudar essa situação no seu coração, na sua mente. Hoje o Senhor deseja fazer algo novo em nosso meio. E eu queria, pastor Luizinho, orar por todos vocês. Queria que vocês chamassem as crianças para estarem aqui. Porque uma criança de 4 anos no acampamento perguntou quando nós iríamos orar pelas crianças de 4 anos. Porque ela viu os adolescentes prostrados no chão e os jovens. E olha a percepção de uma criança de 4 anos. A filha do Pierre disse: papai, por que essas pessoas estão prostradas, ajoelhadas no chão como sementes? Uma criança de 4 anos. A palavra diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Talvez elas consigam ter visões que a gente não está vendo. E ela disse: quando é que eles vão orar pelas crianças também? Não sei se você consegue sentir e perceber isso, mas Deus usou uma criança para a gente hoje dizer: vem em nosso meio, Jesus. Nós queremos a tua presença, nós queremos o discernimento, nós queremos o teu fogo que nos refina. Tem gente que tem medo do fogo de Deus, não é por causa do reteté, não, é pelo pecado, é com medo de revelar o pecado. Mas eu quero te dizer que na graça, Deus não está revelando o teu pecado, Ele está revelando a justiça, Ele está revelando o seu amor por você. Revela a tua justiça a nós. Revela a tua justiça. Hoje foi um dia de lembrar da cruz. Eu vejo a tua justiça, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Oh, se tem alguém aqui que ouviu essa mensagem, isso queimou no teu coração, e você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Tem alguém aqui que deseja dizer: eu quero essa aliança com Jesus, eu quero essa aliança com esse Cordeiro que se sacrificou por mim. Vem. Se tem gente, vem. Se você deseja reconciliar com o Senhor, vem. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra ti.
bênção nas mãos do Altíssimo. O Senhor usará a tua boca. Eu te vejo pregando nas praças. Eu te vejo anunciando o evangelho dos teus amigos. Você deseja hoje restauração com o Senhor? Então diga: Pai, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Quero ser um contigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês vão ouvir falar Adonai, né? Vocês vão ouvir falar do que Deus vai fazer através de Adonai. É tão sério o que eu tenho a dizer, mas o Senhor hoje está liberando dons sobre ti. E aquilo que seu pai não pôde fazer, você vai fazer. Saiba que você não está só. A paternidade do Senhor sobre ti te levará a lugares que você menos imagina. Nós te abençoamos para viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E hoje eu quero que você venha nessa Tu consciência. tens sido tão bom E o Senhor hoje pra mim. te abençoo. Eu te abençoo para você viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Pai, derrama a tua graça sobre ela. Ela é tua filha. O nome dela está escrito no livro da vida. E hoje eu renovo essa aliança contigo. Em nome de Jesus. Deus quase se entregou. Oh, impressionante. Para eu quero viver contigo para escala as sempre. montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Uma criança também entregou o coração a Jesus hoje. E essa aqui é a família de vocês. Olhe para trás, veja a sua família. Um povo que ama vocês, que vai cuidar de vocês. Eu estou muito tocado, sabe por quê, Rinaldo? Eu vi isso ontem e eu ficava, será? Mas ver essas crianças, o Lucas é um sinal, gente. Vocês precisam hoje sair de qualquer estagnação e se posicionar no que Deus tem para você. Vamos orar, levante suas mãos aos céus. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui. Nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos a Tua presença. Comece a chamar pela presença dEle. Comece a entregar o que você nunca entregou a Jesus. Por
favor, não olhe para mim, olhe para o Senhor. Abra seu coração para Ele. Abra o coração de vocês para Jesus. Olha para nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amor. Aviva essas crianças, Pai. Aviva essas crianças, Senhor. Que elas sejam usadas por Ti, cheias da Tua presença, da Tua palavra. Levanta os pequeninos, homens e mulheres, para serem uma bênção do Senhor. Deles é o Teu reino, Pai. Deles é o Teu reino, Jesus. Nós os abençoamos, do menor ao maior, Senhor. Libera da Tua graça sobre essas crianças. Libera da Tua graça sobre Tua igreja, Senhor. Libera da Tua graça sobre Tua igreja. Desencaveta, Senhor, esses dons. Libera, Senhor, da Tua graça na Tua igreja hoje. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória me cobrir, flui ao rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reine em mim. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vamos! Vem com o peso da Tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, vida, verdade do Teu reino, reine em mim. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Vem com o peso da Tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reine em mim. Com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Aleluia. Glória a Deus.